Boa noite, irmãos. Boa Boa noite, noite. irmãos. É um prazer estar com vocês aqui, estamos muito felizes. Chegamos na sexta-feira à noite. Llegamos a viernes a la noche, Fomos muito bem recebidos pela igreja, fuimos bien recibidos por todos, fomos acolhidos acogidos, e a maior expressão que ficou para nós, para o grupo, La mayor expresión que nos quedó foi o brilho dos olhos dos irmãos nos acolhendo. fue el brillo de los ojos de los hermanos que nos recibieron. Nos sentimos muito amados. Nos sentimos muy amados por todos. Eu me chamo Márcio, Él se llama Marcio, o meu sobrenome é Calado, mas tem 2 L, então fica Calhado. apellido es Calado, callado, pero no va a estar callado. Sou casado com a Rita há 6 anos. Él es casado con Rita hace 16 años. 6 años, 6. A palavra de Deus nos diz: coisa boa é quando o homem encontra uma esposa. La palabra nos dice que cosa buena es cuando el hombre encuentra la esposa. Amém? Vamos nos adentrar na palavra, Colossenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, Versículo de 13 a 23. del 13 al 23. Para os brasileiros, nós vamos ler só em espanhol, ok? Então acompanhem suas Bíblias. Do 13 ao 23. Colosenses capítulo 1, del 13 al 23. Todos encontraram, ¿sí? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El 15. Y él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Essa carta foi escrita por Paulo aos Colossenses. O tema que eu quero abordar hoje é um tema mais voltado para Cristo e a questão das falsas heresias. Esta epístola fue escrita a los colosenses y, como dijo el hermano, creo que se entendió, el tema va a ser el tema de las herejías que vamos a tratar hoy, ¿no? Os falsos mestres de Colossos, naquela época, Los falsos maestros de Colosos en aquel tiempo, assim como os falsos mestres no dia de hoje, como los falsos maestros en los días de hoy, negam a importância de Cristo. niegan la importancia de Cristo, Não lhe dão a preeminência. no le dan la preeminencia. Para os gnósticos, Para los gnósticos,
Cristo é apenas uma emanação. Cristo es apenas una emanación, un espíritu sería. Sí, un espíritu. E não é o próprio Deus encarnado. Os gnósticos não veem Deus assim. No era el propio Dios en carne, encarnado. Los gnósticos no veían a Cristo como Dios real. Os muçulmanos Los musulmanes pregam que Cristo é um grande profeta, afirman que Cristo es un gran profeta, mas não um supremo profeta. pero no el más importante de los profetas. Os espíritas Los espiritistas dizem que é um espírito de luz que não precisou se reencarnar, dicen que es un espíritu de luz que no necesitó tomar forma humana, encarnarse, mas não é o eterno Deus. y que no es el eterno Dios. Os católicos romanos Los católicos romanos dizem que ele é um mediador, dicen que Él es un mediador, mas não o único mediador pero no el único, entre Deus e os homens. entre Dios y los hombres. Os testemunhas de Jeová Los testigos de Jehová dizem que foi um grande agente da criação, dice que fue un agente de la creación, mas não o eterno Deus. pero no el eterno Dios. Para os ateus, Para los ateos, os ateístas, los ateístas, Deus não existe. Dios no existe Big Bang criou o mundo. y que tampoco creó al mundo. Quem é Jesus para você? ¿Quién es Cristo para vos? O que Jesus representa para você? ¿Qué Jesús representa para usted? O que você pensa sobre Jesus? O que sua família pensa sobre Jesus? ¿Qué piensa usted sobre Cristo? ¿Qué piensa su familia sobre Jesús? A palavra libertou significa libertar do perigo. La palabra libertó quiere decir que Jesús nos dio libertad del peligro. Não poderíamos nos libertar a nós mesmos No podemos liberarnos nosotros mismos da culpa, da penalidade do pecado. de la culpa y de la penalidad del pecado. Mas Jesus libertou-nos. Pero Jesús nos libertó. Estamos em perigo Estamos en peligro de passar por toda a eternidade nas trevas exteriores, de pasar toda la eternidad en las tinieblas exteriores, longe de Deus. lejos de Dios. Mas Cristo libertou-nos do poder das trevas. Pero Cristo nos liberó del poder de las tinieblas, O império das trevas, em que Satanás exerce a sua jurisdição. del imperio de las tinieblas donde el diablo, Satanás, ejerce su poder. É o campo de ação de Satanás dominando sobre os corações, Es el campo de dominio de Satanás sobre los corazones, sobre a vida e as atividades dos homens, sobre la vida y las actividades de los hombres, dominando sobre os corações, dominando sobre los corazones, nações, las naciones, presidentes, presidentes. as vidas e atividades dos homens estão presos por Satanás sem Cristo. Las vidas y las actividades de los hombres están presos. ¿Puedes repetir? Están, la vida y la actividad de los hombres están presas en Satanás, porque están sin Cristo. Estávamos na casa do valente, Estábamos en la casa del valiente, a potestade de Satanás, en la potestad de Satanás, andando segundo o príncipe das potestades, segundo as trevas, andando según el príncipe de las potestades que está en las tinieblas. mas Cristo veio para nós e nos libertou. Pero Cristo vino a nosotros y nos liberó. A palavra libertou no original La palabra libertó o libertad en original traz a conotação de consumada. tras la connotación de consumada. Cristo nos libertou na cruz do Calvário. Cristo nos liberó en la cruz del Calvario. Ele disse: Pai, Él dice, Padre, está consumado. está consumado. O véu se rasgou de cima a baixo. El velo se rompió de arriba abajo.
Deus nos arrancou da mão do valente, nos arrancou das trevas Dios nos sacó de las manos del valiente, de las tinieblas, e nos transportou para o seu reino, y nos trasladó a su reino, para o domínio do seu poder. para el dominio de su poder. Deus nos tirou do reino obscuro, dos falsos mestres, das falsas idolatrias. Dios nos sacó del reino de la oscuridad, de los falsos maestros, de la idolatría. Nos introduziu no seu reino, Nos introdujo en su reino, banhado pelo sol do conhecimento e pelo sol da justiça. Sí, nos iluminando con el sol del conocimiento, del entendimiento. Tirou-nos da esfera dos desejos pervertidos, nos tirou do pecado. Sacónos de la esfera de los deseos pervertidos, del dominio del pecado. Ao bem-aventurado pelos reino dos pensamentos santos. Ele nos trouxe para o pensamento santos. Ele nos santificou com seu Espírito Santo. Ele nos santificou, nos tirou das trevas e nos santificou com o Espírito Santo. Nos sacó de las tinieblas y nos liberó por medio del Espíritu Santo. Foi um transladado das trevas para a luz, Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, da escravidão para a liberdade. de la oscuridad a la libertad. Estávamos presos Estamos presos, por correntes, encadenados, algemas, esposados, grilhões, grilletes, jugo. con yugo. Da condenação, ele nos trouxe para o seu perdão. De la condenación nos trajo el perdón. O poder de Satanás tirou-nos o poder de Satanás e nos trouxe para o poder de Deus. Nos sacó del poder del diablo y nos trajo al poder de Dios. Assim como Deus nos libertou, Así como Dios nos liberó o seu povo da escravidão do Egito, a su pueblo, así como Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto para a terra prometida. para la tierra prometida, Assim o Senhor transporta para o seu reino. O Senhor nos transportou para o seu reino. así el Señor nos trajo a su reino. Temos sido transladados Fuimos trasladados de uma vez por todas. de una vez por todas, Já estamos no reino da luz. ya estamos en el reino de luz. A palavra perdão La palabra perdón significa deixar o outro livre, significa dejar el otro libre, cancelar a dívida. cancelar la deuda. Eu vou dar um exemplo. Vamos a un ejemplo. Irmão Carlos, Hermano Carlos, vem cá. el hermano Carlos. Usted mismo, hermano. Pastor Estênio, Pastor Esteño, quando não há perdão, cuando no hay perdón, quando você não abre seu coração cuando no abrimos nuestro corazón para perdoar aquele que te feriu, para perdonar el que nos hirió, seja cristão sea cristiano ou não, o no cristiano, nós damos acesso nos damos derecho, acceso a Satanás. a Satanás. E aí ele faz isso. Eso. Ele nos prende, Y Él nos arresta. porque nos nós temos aprisiona, culpa, porque tenemos culpa, porque não perdoamos. porque no perdonamos. Mas quando nós perdoamos Pero cuando perdonamos aquele que nos ofendeu, el que nos ofendió, liberamos ele, lo liberamos, perdoamos sua dívida, perdonamos su deuda. ele nos liberta. Amém? Amén. Gracias, hermanos. Os nossos débitos Nuestras deudas não podem mais nos escravizar. no nos pueden esclavizar. Satanás não tem poder, Satanás no tiene poder. ele não pode encontrar mais em nossa vida.
Satanás no puede encontrar más lugar en nuestra vida, derecho legal sobre nuestra vida, porque os nossos pecados foram perdoados por Cristo na cruz. porque nuestros pecados fueron perdonados por Cristo en la cruz. Foi para o arquivo de Deus para o mar do esquecimento. Fue para el archivo de Dios, para el mar del olvido. A barreira entre nós e Deus, quando nós éramos pecadores, não tem mais, porque Jesus nos perdoou na cruz do Calvário. La barrera que existía entre nosotros y Dios fue removida, no existe más. Satanás não pode resistir nem o sangue do Cordeiro que está sobre cada um que está aqui. Satanás no puede resistir a la sangre del Cordero que está sobre nosotros. O perdão de Cristo El perdón de Cristo não é uma desculpa para pecar, no es una excusa para pecar, porque muitos pensam, porque muchos piensan, eu peco hoje, yo peco hoy, mas eu vou lá e peço perdão. pero pido perdón, Jesus me perdoa. Jesús me perdona, Mas eu volto e peco de novo. pero vuelvo y peco otra vez, Vou lá e peço perdão. pido perdón nuevamente. O perdão de Cristo não é para ficarmos pecando todos os dias. El perdón de Cristo no es para que vivamos en el pecado todos los días, É um encorajamento para a obediência. es un estímulo para la obediencia. O perdão de Cristo El perdón en Cristo é referencial es referencial do perdão que devemos oferecer. del perdón que debemos ofrecer. João 1,18. Juan 1:18. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 18. ¿Se escucha el micrófono ese? Bien, gracias. A Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en él, sino el Padre el que ha dado a conocer. Juan 1:18. Evangelho de Hebreus 1,3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Quando projetado ali. Quando projetado. ¿Cuándo se ve acá el versículo? Um irmão 1. da congregação poderia ler? ¿Quién puede leer para nosotros? Que no sea yo. O puede ser. Allá. Muchas gracias. Evangelho de João 14,9. Juan, Evangelio de Juan 14, versículo 9. Mas um outro irmão pode ler? Otro hermano que pueda leer para nosotros también. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9. Gracias. A santidade de Cristo, La santidad de Cristo, nós não temos a dimensão. nosotros no podemos dimensionar. A expressão do primogênito La expresión del primogénito da criação, de la creación aqui não tem ideia temporal, no tiene una idea temporal do tempo de nascimento. del tiempo de su inicio, nacimiento. É, antes de tudo, Es antes de todo um título de honra. un título de honor. Esse texto não significa que Jesus é o primeiro ser criado. En ese texto no dice que Jesús ¿es el primero o no? En ese texto entendemos que Jesús no fue un ser creado, no fue el primer ser creado. Él ya existía. Visto que o Criador de todas as coisas Visto que es el creador de todas las cosas. existe antes de todas as coisas, Existe antes de todas las cosas.
Mas antes de uma referência, Pero antes de una referencia, como cabeça de toda a criação, como cabeza de toda creación, Cristo recebe Cristo recibe a mais alta honra. el más alto honor. Jesus é o herdeiro de tudo que foi criado. Jesús es el heredero de todo lo que fue creado. Jesus tem o direito Jesús tiene el derecho de possuir e exercer absoluta. el poder de ejercer, el poder de ser ejercido sobre toda la creación, absolutamente. Autoridade sobre toda a criação. La autoridad sobre toda creación. Jesus recebeu o privilégio Jesús recibió el privilegio de ser eleito de ser elegido para ocupar para ocupar a mais alta honra el más alto honor no universo. en el universo. Jesus é a fonte que originou Jesús es la fuente que originó o que existe no céu, lo que hay en el cielo, na terra, en la tierra, pois nele pues de él foram criadas fueron creadas todas todas as coisas, las cosas, nos céus, en los cielos, sobre a terra, sobre la tierra, as visíveis las visibles e as invisíveis que nós não vemos, y las invisibles, sejam tronos, sean tronos, sejam potestades, potestades, sejam soberanias, soberanías, tudo foi criado. todo fue creado. Cristo é soberano sobre tudo isso. Cristo es soberano sobre todas las cosas. Os anjos não têm nenhum poder Los ángeles no tienen ningún poder à parte de Cristo. aparte de Cristo. De fato, separados, dele não poderiam existir. De hecho, separados no podrían existir. Os anjos nada podem acrescentar à plenitude Los ángeles no agregan nada a la plenitud. dos recursos Los recursos que os crentes possuem em Cristo. que los creyentes poseen en Cristo, Nem os anjos maus podem separar os crentes, ni los ángeles caídos, los ángeles malos nos pueden separar de Cristo. nada pode nos separar Nada nos puede separar do grande amor del gran amor de Deus. de Dios. Tudo foi criado Todo fue creado por meio dele, por medio de Él, para ele. para Él. Todo o universo tem uma única finalidade: Todo el universo tiene una finalidad, una única finalidad. render a Jesus louvor e glória. Render alabanza y honor a render honor y gloria a Jesús. Diante dele, todo joelho Delante de Él toda rodilla deve se dobrar no céu e na terra, debe doblarse en el cielo y en la tierra, debaixo da terra, e confessar y debajo de la tierra, y confesar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. O universo inteiro El universo entero deve celebrar a glória de Jesus. debe celebrar la gloria de Jesús. Todas as criaturas Todas las criaturas devem glória a Jesus deben gloria a Jesús e servir aos seus propósitos. y servir a sus propósitos. Ele é antes de todas as coisas. Él es ante todas las cosas. Quando o nosso planeta estava sendo formado, Cuando nuestro planeta está en formación, Jesus andava sobre as águas. Jesús andaba sobre la faz de las aguas. Quando houve a divisão, céu e terra, mar, Cuando hubo la división en la tierra y el agua, la tierra y el mar, Jesus já estava. Jesus é o princípio de tudo. Jesús era el principio de todo. Ya era el principio de todo. Jamais houve um tempo em Jamás, que Cristo não existiu. jamás hubo un tiempo en que Cristo no existía. Ele é pré-existente, Él es preexistente, ele é o alfa e o ômega, el alfa y el omega, ele é o eterno, el eterno, ele é autoexistente e autossuficiente. el autoexistente y autosuficiente. Ele não depende da criação, No depende de la creación, não deriva na sua glória, no deriva en su gloria. isso.
da criação e nem dela depende. No deriva de la creación ni de ella depende. Ele é transcendente sem deixar de ser imanente. Él es trascendiente sin dejar de ser inmanente. E ele não foi criado no tempo. No fue creado en el tiempo. Ele é o Pai da eternidade. El Padre es el Padre de la eternidad. Jesus Cristo é imutável. Jesucristo es inmutable. Nele tudo subsiste. En Él todo subsiste. Jesus é o centro da coerência e coesão Jesús es el centro de la coherencia y la cohesión do universo. del universo. É Jesus que interliga e dá a simetria de todas as leis físicas. Jesús hace la interligación y da la simetría de todas las leyes físicas, Da química, de la química, da biologia, de la biología, da astronomia. astronomía. Nele vivemos En Él vivimos e nos movemos e existimos. y nos movemos y existimos. E Ele é quem nos dá Y Él nos da a respiração e tudo mais. en la esperanza en todo lo demás. O mundo tem leis e essas leis científicas. El mundo tiene leyes, leyes científicas, E essas leis foram criadas por Cristo. y ellas fueron creadas por Cristo. As leis terrenas, Las leyes terrenales, juízes, jueces, também foram criados por Deus. también fueron creados por Dios. São estabelecidas as leis da natureza. Son establecidas las leyes de la naturaleza, Não tem nenhuma existência independente no existen fuera de Él, de Cristo. fuera de Cristo. São a expressão da sua vontade. Es la expresión de su voluntad. Em resposta às orações, Ele pode En respuesta a las oraciones, Él puede intervir intervenir nas próprias leis da natureza. en las propias leyes de la naturaleza. Hoje pela manhã, Hoy por la mañana, o pastor João Pastor Juan falou sobre oração. habló sobre oración. A Bíblia nos fala La Biblia nos habla que a oração do justo pode muito em seus efeitos. que la oración del justo puede mucho en su eficacia. A igreja que ora La iglesia que ora é uma igreja unida. es una iglesia unida. Existem muitas denominações, Hay muchas denominaciones denominações com prédios muito grandes, con edificios, con predios muy grandes, muito luxo, mucho lujo, lujosas, muito dinheiro, mucho dinero, mas não há presença do Espírito. pero no hay presencia de Dios, Apenas é o homem. solamente presencia del hombre. Esta congregação, En esta congregación, Deus está de olho. E as suas orações estão subindo ao trono. Dios ve y escucha nuestras oraciones que están subiendo al trono. Porque uma congregação pequena, Porque en una congregación pequeña, as pessoas estão próximas, las personas están cercanas, son próximas, amando umas às outras. amando unos a otros. E Cristo nos quer assim, Y Cristo nos quiere así, até a sua volta. atentos a su regreso. Cristo é o centro de toda a coesão Cristo es el centro de toda cohesión do universo físico e espiritual. del universo físico e espiritual. Sí, y espiritual. A maior necessidade do ser humano La mayor necesidad del ser humano não é terrena, no es terrenal, não é bens, no son los bienes, não é dinheiro, no es dinero, não é propriedade, no son propiedades, mas é o espírito. pero el espíritu. A maior necessidade do ser humano La mayor necesidad del ser humano é estar em Jesus. es estar en Cristo, Na sua vida, en su vida. Cristo tem que habitar. Cristo tiene que habitar. Todas as coisas existem em Cristo, por Cristo e para Cristo. Todas las cosas existen por Cristo y para Cristo. Jesus Cristo é a esfera, Jesucristo es la esfera, o agente e o alvo, el agente y el blanco, para que todas as coisas para que todas las cosas, foram feitas. por lo cual todas las cosas fueron hechas. Paulo usa 3
preposições para descrever a preeminência. Pablo usa 3 preposiciones para describir la preeminencia De Cristo na criação. de Cristo en la creación. Nele, En Él, por meio dele por medio de Él e para ele. y para Él. Os filósofos gregos Los filósofos griegos tinham ensinado que todas as coisas enseñaban que todas las cosas necessitam de uma causa primária. necesitan una causa primaria, De uma causa instrumental de una causa instrumental e de uma causa final. y de una causa final. A causa primária La causa primaria, primera, é o plano. Instrumental é o poder e a causa final é o propósito. É o poder e a causa final é o propósito. bueno, es la causa instrumental de una causa final. La causa primaria es el plan y la causa instrumental es el poder, la causa final y su propósito. Quando chamamos para a criação, Cuando llamamos para la creación, podemos ver que Jesus é a causa e a primária. podemos ver que Jesús es la causa primaria. Ele planejou a criação junto com o Pai. Él planeó la creación junto con el Padre. Ele é a causa instrumental. Es la causa instrumental Ele é a causa final. y la causa final. Ele fez tudo com o Pai, Él hizo todo con el Padre, para o meu próprio prazer e glória. para su propio placer y gloria. A criação, portanto, La creación, por tanto, existe para dar existe para dar glórias a Cristo. gloria a Cristo. Cristo é tudo. Cristo es todo, É o Criador de todas as coisas. creador de todas las cosas, Ele é o Redentor el redentor das nossas vidas. de nuestras vidas. Estávamos mortos no pecado. Estamos muertos en el pecado. Cristo foi até a cruz. Cristo fue hasta la cruz, Entregou sua vida por mim entregó su vida por nosotros, e por nós. E hoje nós estamos na luz. Y hoy nosotros estamos en la luz. Nós não compreendemos Nosotros no podemos comprender a dimensão la dimensión do sacrifício da cruz. del sacrificio en la cruz. É muito grande. Es muy grande. A mente humana não consegue La mente humana no puede entender o que Cristo fez naquela cruz. lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo é tudo. Cristo es todo. A igreja é dele. Es la iglesia, es de Él. Nós somos dele. Nosotros somos de Él Ele nos ama. y Él nos ama. Devo servi-lo fielmente, Debemos servirlo fielmente, em santidade. en santidad. Devemos honrar a Cristo Debemos honrar a Cristo em todas as nossas atitudes. en todas nuestras actitudes. Nós somos o corpo de Cristo, somos a igreja de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Cristo é tudo e ele nos reconciliou com Deus Cristo es todo y Él nos reconcilió con Dios através do sacrifício da cruz do Calvário. a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Mas ainda há algo para ser concluído. Pero hay algo que debemos hacer. A carta de Atos, o Evangelho de Atos, El libro de Hechos ainda não terminou. todavía no se cerró, no está concluido, no terminó. Será completada Será completado quando Jesus Cristo vier. cuando Jesucristo volver. Nesta noite, En esta noche tem alguém em nosso meio hay alguien en nuestro medio que ainda não recebeu ou aceitou Cristo. que todavía no recibió a Cristo en su vida. Alguém que está acá Alguien acá que todavía no recibió a Cristo en su vida, que no tiene esa paz con Dios en su vida. Quantos nessa noite que estão com nós aqui, ¿Cuántos en esta noche que están acá, que estão balançando com Cristo? que están jugando con Cristo, Você não está muito firme na fé, no están firmes en la fe, mas hoje pero hoy você quer ter um encontro com Cristo novamente. usted quiere tener un encuentro con Cristo nuevamente?
Você quer ser cheio do Espírito Santo. quiere ser lleno del Espíritu Santo. Você quer voltar a ter fé como você tinha antes. Quiere volver a tener la misma fe como tenías antes. Porque os problemas do nosso dia a dia Porque los problemas de nuestro día a día acabam nos afastando de Deus. nos alejan de Dios, Acabam nos esfriando de Deus. nos enfrían, nos alejan de Dios. Mas quantos nesta noite Pero ¿cuántos en esta noche querem se aproximar um pouco mais de Deus? quieren acercarse un poco más a Dios? Você já confessou a Cristo. Ya confesaste a Cristo, Você já se batizou nas águas. ya te bautizaste una vez, Mas você quer mais de Cristo. pero querés más de Cristo, Você quer mais da sua presença. quieres más de su presencia. Se alguém nesta noite Si alguien esta noche quer mais esse encontro com Cristo, quiere más de ese encuentro con Cristo, se coloque de pé. póngase de pie. Desde su lugar, póngase de pie. Si alguien quiere tener una experiencia más cercana a Cristo, volver a sentir la misma presencia de Dios como sentía antes, póngase de pie desde su lugar, a donde está. Venham à frente. Pasen adelante, por favor. ¿Alguien más lo quiere hacer? Lo puede hacer.